Podemos assentar na presença do Senhor. Eu já falei boa noite, né? Falei, né? Já falei pastor com você também, né? Então podemos abrir a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Fábio. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, diz assim a palavra de Deus: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Tá certo aí? É segunda Coríntios 12. Aí, 12, 1. Isso. Valeu. Diz assim a palavra de Deus: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, voltei errado, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser com as minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que de mim vê e ouve, Para impedir que eu não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Pai que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? O contexto dessa palavra é uma argumentação de Paulo em relação aos falsos profetas. Se for olhar a partir do capítulo 10, Paulo está fazendo uma defesa do apostolado dele, se levantando contra os falsos ensinos de pessoas que de uma forma fraudulenta falava divisões e tinham experiências, né, vamos dizer assim, espirituais, e que aquilo era uma forma deles quererem se credenciar ao apostolado. E Paulo, ele fala a respeito disso, não no sentido de se gloriar, mas de dizer que aquelas visões, elas eram heresias, eram visões que eram só experiências espirituais, mas que Deus tinha dado a ele uma experiência. E ele fala isso, ele fala na terceira pessoa, ele fala: conheci alguém, mas na verdade ele está falando dele, daquilo que Deus tinha falado para ele, que ele tinha sido arrebatado no terceiro céu. Ali ele teve uma experiência maravilhosa, de coisas indizíveis. Então, Paulo, ele está defendendo o apostolado, combatendo a heresia que estava se espalhando no meio ali da igreja, e ele fala de uma revelação, que ele tem ali da parte de Deus, uma revelação que vem do Senhor, da parte de Deus, com um propósito. Ele é arrebatado ao terceiro céu, e não fala, mesmo porque ele diz que o que ele viu é indizível, né? Não tinha como falar, não tinha como trazer, não tinha como poder revelar às pessoas ali da igreja. Então, Paulo
Paulo, ele tem essa experiência e ele usa isso para dizer assim, olha, eu não só sou apóstolo pelo fato de eu ter revelações daquilo que Deus me mostrou, de coisas maravilhosas, como também por aquilo que eu sofro por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, né, me gasto e me deixo gastar, e aí ele vai falando a respeito disso. E aí, diante dessa experiência que Paulo tem, no momento de grandioso, de grande êxtase, de grande visão da parte de Deus, que ele vai dizer aqui no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso, e ouvi coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. E aí Paulo, ele vai falar no verso 7, para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha que coisa estranha, né? No mesmo momento que Paulo tem maior, vamos dizer assim, maior experiência espiritual, ele tem uma revelação, ele vai ao paraíso, né? Ele está diante de Deus. Naquele mesmo momento que ele recebe aquilo que é tão maravilhoso, tão grandioso, Deus permite com que um mensageiro, ele diz, né, no verso 7, para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, diante da grandeza de Deus, ele recebe também vamos dizer assim, uma carga de sofrimento que acompanha Paulo para o resto da sua vida. Uma carga de incômodo, de dor, de peso sobre ele, que ele carrega para a vida dele toda. Veja, ele diz que ele orou para Deus, pedindo para que Deus tirasse dele aquilo. Ele fala que ele orou por 3 vezes, rogando a Deus, para que tirasse aquele espinho, para que removesse aquela dor, porque alguns falam que é um espinho na carne, é uma doença, outro fala que ele era cego, outro fala que era problema familiar, tem várias teses a respeito do que é espinho na carne. O fato é que ninguém pode afirmar nada. Então assim, mas Paulo ele traz sobre a vida dele uma carga que ele precisa carregar, e uma carga que, diante das palavras dele, você percebe que era algo que o fazia sofrer. Amém? Era algo que o fazia sofrer. E a gente olha, muitas vezes, para o sofrimento como algo que é algo punitivo, algo que vem para nos destruir, algo que vem para nos impedir de cumprir algum propósito, algum plano, alguma coisa. Mas quando nós sofremos sem Deus, é uma coisa, mas quando nós sofremos com Deus, é outra. Amém? Quando nós passamos pela escola do sofrimento, vamos dizer assim, seja ele por qual tipo de sofrimento, seja o sofrimento de ordem existencial, que quantas pessoas hoje em dia sofrem em função disso, né? Quem sou, onde estou, onde eu vou parar, sofre por não saber o seu destino, sofre por ansiedade, depressões e uma série de coisas assim. Pode ser um sofrimento de ordem física, uma doença que a pessoa tem, que aos olhos da medicina é incurável, e que traz sobre ela dor, angústia. Pode ser um sofrimento relacional, de decepções, frustrações, desilusões. Pode ser um sofrimento espiritual, porque às vezes a pessoa está caminhando, mas não consegue se libertar de determinados tipos de situações
que o inimigo continua oprimindo, continua trabalhando para destruir. Não importa qual seja o sofrimento. Com Deus, o sofrimento, ele tem um propósito. Ele é inevitável ao gênero humano. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito, sem nenhuma necessidade, não é isso? Não tinha nenhuma. Deus falou assim, eu criei tudo isso aqui para vocês, Você não tem necessidade nenhuma. Come aí do que vocês quiserem, está tudo à disposição, né? Governa. Mas aí o pecado entrou no mundo, e com o pecado no mundo entrou o quê? O sofrimento. Aquela necessidade que não havia, passou a haver, né? Então assim, a origem do sofrimento, vamos dizer, no gênero humano, está no pecado. Mas esse pecado, ele vai se manifestando e se revelando de diversas formas. E ele é inevitável, não tem como passar pela existência nessa terra, sem que de alguma forma, nós precisemos enfrentar algum tipo de sofrimento. Não há como escapar. Apesar de Paulo ser um homem de profunda fé e serviço, um homem de Deus, que deu a sua vida, que foi chamado por Deus, ele precisou passar por essa escola de sofrimento. No verso 7, quando ele fala que foi dado o espinho na carne, a gente pensa, mas do que se trata isso? Podia também ser perseguições? O fato é que ele ora a Deus, para que Deus pudesse livrar ele daquele sofrimento. Mas Deus não o livra. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus não livrou ele do sofrimento. Fala aí para a pessoa que está do outro lado. Né? Assim como não livrou Jó do sofrimento dele também. Assim como não livrou Elias do sofrimento dele também. Assim como não livrou tantos homens de Deus do sofrimento. Então, o primeiro ponto é que o sofrimento ele é inevitável para aquele que caminha com Deus. E é importante entender que Deus ele é soberano em todas as coisas. Ele é e continua sendo Senhor. Amém? Ele é e continua sendo Senhor. Por mais que seja algo que nos machuque, nos incomode, nos traga dor, ele vai dizer no verso 9, que ele não vai livrar, mas ele vai dizer assim, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para que você possa enfrentar todo e qualquer nível de sofrimento. Porque além de ser inevitável, o sofrimento ele é indispensável. O sofrimento ele nos ensina, ele nos dá esse crescimento e através das adversidades nós aprendemos a caminhar em direção a Deus, a morrer para nós mesmos. Ele vai dizer que aquele sofrimento foi colocado sobre ele com um propósito. Qual era? De que ele não viesse a se ensoberbecer. Eu ia falar errado. Que ele não viesse a se ensoberbecer, a se orgulhar, a se tornar arrogante com as revelações que Deus estava confiando a ele. Existia um propósito nisso. O sofrimento ele nos leva a buscar uma dependência constante de Deus. Porque quando nós nos percebemos fracos, fragilizados, nós precisamos correr para um lugar de refúgio. Amém? Por isso que muitas vezes o pessoal fala assim, quando está tudo bem, ninguém quer saber de Deus. Agora quando a porca torta, né? Aí ele aperta, aí todo mundo corre para Deus. Por quê? Porque é no sofrimento, é na dor, é na adversidade, é na tribulação, é na prova, é na luta, que nós nos sentimos insuficientes, é que nós vamos falar, eu preciso buscar alguém que seja suficientemente maior, mais poderoso que eu, para me ajudar a passar por isso aqui. Então, o sofrimento, ele é indispensável na vida do homem, e na vida cristã, principalmente.
Porque no mundo há sofrimento, mas não há esperança. Nós vemos as guerras, rumores de guerras, tudo que está acontecendo aí, nós estamos acompanhando na geopolítica mundial, tantas pessoas morrendo de todas as formas, justas, injustas, violentas ou não, tantas pessoas sem esperança, tantas pessoas sofrendo, mas esses sofrimentos, para aqueles que não têm o refúgio, e que não depende desse Deus, e que não pode experimentar essa graça, é pura dor e sofrimento mesmo. Sofrimento é indispensável para nos mostrar que a graça ela é suficiente para nós. Ela é o bastante. E ele vai falar que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E o que quer dizer isso? Que o poder de Deus, ele se aproxima da perfeição quando nós estamos fragilizados. Quando ele fala de aperfeiçoar, quer dizer, aproximar daquilo que é perfeito, tornar algo melhor. Então, à medida com que nós nos expomos ao sofrimento, nos expomos à graça, nós recebemos a força que vem do próprio Deus. E é por isso que ele diz, a minha graça te basta. Ele vai falar por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí está doendo aqui, tem uma dose. Está doendo ali, tem mais uma dosezinha. Está doendo lá, tem mais uma dose de graça, né? É como se fosse um remédio, né? Vamos dizer assim, um alívio, né? Aquilo e aquele agir de Deus nos leva a experimentar Deus de várias formas e maneiras e recebemos Deus revelado em diversos aspectos. À medida com que nós vamos nos tornando fracos diante do sofrimento, nós vemos como Deus, Ele é Deus presente em todos os momentos mesmo. Como Deus, Ele é fiel e Jesus, Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você órfão, mas eu vou dar-lhe o meu Espírito, o Consolador. Em outra pregação Ele vai dizer, em outra palavra Ele vai dizer, eu estou o Conselheiro. Aquele que vai agindo e manifestando a graça dele de diversas maneiras, e vai nos trazendo vida, vai nos revigorando, renovando, vai nos refazendo, vai nos fortalecendo, a ponto de que nós possamos entender que aquilo que nós temos, não é por conta da nossa suficiência, não é porque nós somos tão bons assim, cheios de talentos, qualidades e habilidades, mas porque existem momentos que as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas qualificações, elas não são suficientes. E é por isso que o sofrimento, além de tudo, ele é algo que nos ensina. Como diz verso 9, a minha graça é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, Paulo diz, alegremente nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Eita, coisa linda. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que esse poder de Deus seja aquilo que fique notório, nítido, testemunhe do Deus poderoso que eu sirvo. Então, o sofrimento, ele nos ensina, porque há um propósito maior, que pode nos conduzir a um crescimento. O sofrimento, ele é doloroso, mas ele é uma ferramenta
para nos aperfeiçoar. Ele é uma ferramenta para nos levar a morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para as nossas, vamos dizer assim, autossuficiências. Esse sofrimento, ele pode vir de diversas formas. Ele pode vir por um agente de Satanás que vai te fazer sofrer, como é o caso de Paulo. Ele pode vir por circunstâncias que estão alheias ao seu controle. Ele pode vir como fruto das suas próprias decisões e escolhas. Ele pode vir de forma exterior, sem que você tenha procurado aquilo. Porque o sofrimento, ele é algo inerente à humanidade. E nós estamos expostos ao sofrimento. Mas em todas as situações, se nós estamos em Deus e vivemos debaixo dessa cobertura e dessa graça, o Senhor, Ele tem como nos ensinar a sermos melhores, mais parecidos com Cristo, mais fortalecidos dEle e mais sendo testemunho para a glória do nome de Jesus. Verso 10, ele diz: por isso, por amor a Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Porque diante de Paulo, diante das fraquezas dele, que ele admite, não só nessa situação, Paulo fala a respeito da dificuldade dele, que ele enfrenta, moral, de caráter, quando ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, o pecado milita em mim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, e essa é a luta que nós enfrentamos, carne, espírito, aquela coisa toda, como qualquer ser humano. Mas o fato é que Paulo, ele entende que é por amor a Cristo que nós nos regozijamos, e olhamos para os sofrimentos, para as lutas, não como um peso, não como uma falta de amor de Deus, não como a mão pesada do Senhor, não como uma maneira de Deus nos destruir, mas quando nós temos a perspectiva da graça, nós olhamos para as situações e conseguimos enxergá-la através do amor de Cristo. Porque se Deus está comigo, o amor dele, que me constrange, ele me conduz, ele me faz crescer. E essa noite que nós estamos aqui diante do Senhor, é importante nós entendermos que o sofrimento, ele não é para sempre, ele é passageiro. E se você nessa noite está aqui passando por algum vale, por uma situação de sofrimento, de dor, saiba que é passageiro. Paulo, ele vai dizer assim: a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós eterno peso de glória. Ele vai falar a respeito de uma leve e momentânea tribulação. Essa palavra nessa noite é para trazer esperança ao teu coração. Porque o espinho pode até doer, que é o caso de Paulo. O espinho pode até estar latejando aí, está doendo. Mas isso redundará em glória para Deus. O sofrimento ele vai passar, mas a glória, a recompensa celestial, ela é para sempre. E nós que temos essa visão espiritual, nós sabemos que um dia nós passaremos, venceremos, estaremos no lugar, onde ali não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. E ali nós estaremos com o Senhor para sempre, e ali vai ser completo. E é por isso que nessa noite, meu irmão e minha irmã, ao pensarmos a respeito disso, de que é inevitável,
Eu quero desafiar você, como Paulo, a declarar: por amor a Cristo, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Por amor a Cristo, eu quero colocar esse meu sofrimento, essa minha dor, na perspectiva de um Deus que é eterno e poderoso. Na minha dor, no meu sofrimento, eu vou permitir Deus me corrigir, me ensinar e me trazer crescimento. Na minha dor e no meu sofrimento que eu estou vivenciando agora, eu quero ver Deus agindo e que o nome dele seja glorificado através de mim e do meu sofrimento. E é por isso que eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os seus olhos.